pessoal, nessa terceira parte, então, do nosso Evangelho no Lar, nós vamos seguir aqui no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, item 18, que faz parte do tópico Os Órfãos. É uma mensagem psicografada por um espírito familiar em Paris, em 1860. E ele diz assim: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância, Deus permite que haja órfãos para nos exortar a lhes servirmos de pais. Isso aqui é um ponto interessante, porque a gente vê, a gente usa muito uma expressão, matar dois coelhos de uma cajadada só, né? Então a justiça divina, como é sábia, né? Ela sempre aproveita cada circunstância para extrair delas o máximo de benefício. Então, é óbvio que um ser que fica órfão, ele está vivenciando a consequência de um karma negativo do passado. Isso né, de acordo com a doutrina espírita, é indiscutível, né? Mas, ao mesmo tempo, ele oferece a oportunidade de que outros pratiquem a caridade em relação a ele, né? Muitas pessoas questionam isso dizendo assim: não, mas se eu for lá e adotá-lo e tal, eu vou estar interferindo na justiça divina e não vou estar deixando ela funcionar direito, né? E os espíritos dizem assim: olha, não se preocupem com isso, porque a finalidade nossa como cristãos é sempre exercitar os sentimentos superiores, sempre. Se a oportunidade apareceu, é como diz Jesus: não cai um só fio de cabelo de vossa cabeça sem que meu Pai o saiba. Deus é onisciente. Então não vai ter problemas com a justiça divina, né? A nossa função é sermos bondosos, é sermos caridosos. Então a caridade sempre vai ser benéfica, sempre, né? Até porque, embora a própria doutrina nos esclareça que aquele órfão está cumprindo um karma, nós não sabemos se aquilo já está terminando e se eu não sou o instrumento indicado para acabar com aquele sofrimento. Então, o cristão, né, e o espírita, sobretudo, ele é sempre orientado a fazer o máximo de caridade que puder. Porque se não for para aquele ser ter o amparo que a gente quer dar, as coisas vão acontecer de tal maneira que nós vamos ficar impossibilitados de oferecer a ele o que nós queremos oferecer, né? Então, o que importa realmente é a nossa intenção, que eu acho até uma expressão bonita no budismo, a gente ter sempre uma intenção iluminada. Intenção iluminada quer dizer sempre a intenção de que as nossas ações estejam inspiradas por amor, compaixão, equanimidade e alegria altruísta, né? E aí ele segue dizendo: que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Quem estende a mão à criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica sua lei. Então aqui ele está reforçando exatamente essa ideia. Nossa função é praticar a lei divina, que Jesus já enunciou a síntese quando disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se fôssemos uma criança abandonada, o que nós gostaríamos que fizessem, né? Que alguém nos oferecesse um lar, óbvio, né? Pensai também que, frequentemente, a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e que isso é uma outra possibilidade também. O que a doutrina espírita nos esclarece é que nada acontece por acaso. As pessoas não se conhecem por acaso. As pessoas não entram em contato por acaso. Então, pode acontecer que seja esse o caso, né? Que ali no corpo daquela criança esteja encarnado um espírito que nos foi caro no passado. E que por isso talvez desperte uma afeição especial e que por isso talvez desperte o impulso de que nós vamos lá e o adotemos, né? Então todas essas coisas são coisas que por força da reencarnação a gente não se lembra. Mas a doutrina, ela deixa um norte muito claro, né? Ela não deixa dúvidas quanto a isso, ó. Fora da caridade não há salvação. Então a inspiração tem que ser sempre a caridade e o amor ao próximo, né? E se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas um dever. Quer dizer, se a gente lembrasse que aquele espírito era um ser que foi caro a nós na encarnação passada, já não teria mais tanto mérito. Então, às vezes, até a gente é colocado nessa condição como se fosse uma prova de qualidade da nossa prática espiritual. Vamos agora fazer um teste, né? Porque toda escola, nós estamos na escola da vida, e toda escola é assim.
Tem umas provinhas de vez em quando para a gente ver, né? Se o aluno avançou ou não avançou, né? Se já pode passar para a série seguinte ou não, né? Ou se segue na mesma série. Então ele diz assim: assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque vossos óbolos frequentemente são bem amargos. Vocês veem que o Espírito, por diversas vezes, frequentemente, eles chamam atenção para isso também, né? A caridade, ela só pode ser a verdadeira caridade se ela tiver imbuída de sabedoria, porque senão ela pode ser até um objeto de humilhação ou qualquer coisa desse gênero, né? Então não existe caridade se não houver um mínimo de lucidez. A mente tem que ter um mínimo de clareza sobre como, né, como lidar com as situações para poder ajudar. Não tem como. Os palestrantes espíritas usam muito a figura do médico, né? Como é que um médico vai operar alguém se não tiver o conhecimento para fazer a cirurgia? Ele vai acabar fazendo mal, a pessoa vai acabar matando o paciente. Então é a mesma coisa, funciona no nível da espiritualidade, são os mesmos princípios. Se não tivermos sabedoria, às vezes temos a boa intenção e acabamos fazendo uma... Por isso que a intuição popular fala que o inferno está cheio de boas intenções. Não basta boas intenções, é preciso lucidez e sabedoria também. Quantas vezes eles seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra, e pensai que, fazendo bem, trabalhais para vós e para os outros. Esse é o espírito com o qual os espíritos superiores fazem o bem, né? Achando que, na verdade, o grande beneficiado é ele que está tendo a oportunidade de fazer o bem. Quando a gente faz com esse espírito, aí entra naquela questão da linguagem da energia. A gente transmite uma energia realmente muito positiva para aquele que está sendo ajudado, porque, como a gente falou, a linguagem da energia ela é muito mais eloquente do que as palavras, né? Então, a pessoa que é ajudada dessa forma por alguém que se sente agradecido de estar podendo ajudar, então ele transmite para aquela pessoa uma energia assim que bota a autoestima dela lá em cima, porque ela recebe essa mensagem, ela fala: nossa, eu sou importante, olha só, eu estou sendo útil a essa pessoa. Então é isso que os espíritos estão nos recomendando aqui, que já recomendaram em várias outras passagens aqui do Evangelho, né? É essa caridade consciente de que não existe dois polos opostos, um beneficiador e um beneficiado, né? Existem sempre dois beneficiadores e dois beneficiados. Isso me lembra, sabe o que? Aquele símbolo do yin e do yang, já viram, né? Que tem uma metadezinha preta e tem uma metadezinha branca, só que na metadezinha branca tem um pontinho preto e na metadezinha preta tem um pontinho branco. Então, no beneficiado tem um beneficiador e no beneficiador tem um beneficiado. Nunca é uma coisa só. Isso é sabedoria, quando a gente consegue ter isso. Por quê? Porque isso acaba com a arrogância. Às vezes, essa coisa de, olha, tá vendo? Eu estou te ajudando, tá? Eu estou numa posição espiritual, tá vendo? Melhor e tal. Esse espírito é um espírito orgulhoso. E isso move a nossa energia de uma maneira que a pessoa que está recebendo vai se sentir mais humilhada e agredida do que propriamente beneficiada. É por isso que os espíritos sempre chamam a nossa atenção. Não é a caridade material o principal, né? Ela é importante, mas é preciso que, caso ela vá ser feita, ela seja feita com essa consciência, né? Obrigado, Senhor, porque eu estou podendo ajudar, né? E isso para mim é uma experiência sublime, né? É uma experiência incomparável, né? Com um sentimento sincero mesmo, porque percebendo que isso é uma realidade e não apenas uma demagogia.